Olá, sou o professor Jorge Kennedy e nesta aula vamos definir função quadrática. Pedro construiu uma horta orgânica em um sítio para o plantio de alface e cenoura. A parte da horta reservada ao plantio de alface é um quadrado, com medidas de x metros, e para o plantio de cenoura, um retângulo, com medidas de 5 metros e x mais 8 metros. Então, nós temos aqui uma figura que representa aí o plantio, a horta construída por Pedro. Então, nós temos aqui um quadrado que tem lado medindo x, que é a plantação de alface, e o retângulo, que é a plantação de cenoura, que tem dimensões 5 metros por x mais 8 metros. Assim, pode-se escrever uma fórmula que permite calcular a área total da horta em função da variável x. Primeiro, vamos escrever a fórmula de cada área e, em seguida, da área total. A área do quadrado será x vezes x, que é igual a x ao quadrado. E a área do retângulo será 5 vezes x mais 8. Aplicando a propriedade distributiva, eu tenho 5x mais 40. E a área total é a soma das duas áreas. Então, ficou x ao quadrado mais 5x mais 40. A fórmula da área total. Então, nós temos aí a variável y será igual a x ao quadrado mais 5x mais 40, onde y é a medida da área total. X ao quadrado é a área do quadrado e 5x mais 40 é a área do retângulo. Utilizando essa fórmula, vamos calcular a área da horta para x igual a 4 metros. Então, substituindo o x por 4, eu tenho 4 ao quadrado, mais 5 vezes 4 mais 40, que é igual a 76. Logo, para x igual a 4 metros, a área total da horta será de 76 metros quadrados. A fórmula apresentada é uma função quadrática, onde o meu domínio é o conjunto dos números reais e o contradomínio da função quadrática também é o conjunto dos números reais. É uma função de R em R. Sendo f de x, que é o meu y, igual a ax2 mais bx mais c, a função genérica que representa a função quadrática, com a, b e c pertencentes ao conjunto dos números reais e o a sendo diferente de zero. Exemplos. Primeiro exemplo. F de x e y é a mesma coisa. Então, y é igual a 2x2 mais 5x mais 6, onde o meu a é igual a 2, o meu b é igual a 5 e o meu c é igual a 6. Y é igual a x ao quadrado mais x menos 1, onde o meu a é igual a 1, o meu b também igual a 1 e o meu c igual a menos 1. Y é igual a 3x ao quadrado mais a raiz quadrada de 5, onde o meu a é igual a 3, o meu b é igual a 0 e o meu c é igual a raiz quadrada de 5. Notem que nesta função do terceiro exemplo, não aparece o termo x. Significa que o seu coeficiente b é 0. Então, não se escreve 0x. Y é igual a meio, que multiplica x ao quadrado mais 2x, onde a é igual a meio,
B é igual a 2 e C é igual a 0. Notem que nesta função não aparece o termo C. Não se escreve mais 0. Quinto exemplo, y é igual a x ao quadrado sobre 5, onde a é igual a 1/5, b e c são iguais a 0. Eles não aparecem na função. O gráfico da função quadrática ele é definido pela função genérica, onde o f de x, que é o y, é igual a x2 mais bx mais c, sendo que A é diferente de 0 e A, B e C pertencentes ao conjunto dos números reais. Então, nós temos aqui o eixo vertical, que é o eixo dos y, o eixo horizontal, que é o eixo dos x. O eixo dos y pode ser chamado também eixo das ordenadas, e o eixo dos x pode ser chamado também eixo das abscissas. E nós temos essa curva que se chama parábola. Os dois pontos em que a curva, que é chamada de parábola, intercepta o eixo das abscissas, são chamados de raízes da função. Eu tenho aqui o eixo de simetria, é um eixo imaginário. E o eixo de simetria ele passa pelo ponto, que é chamado de vértice da parábola. Eu tenho aqui o ponto de interseção da parábola com o eixo das ordenadas, é o meu C, que é o ponto de interseção da parábola com o eixo X.